mais uma vez a profecia do domingo. Nesse dia especial, nesse domingo especial, solenidade de São Pedro e São Paulo. Por que a igreja elege Pedro e Paulo numa solenidade e justamente no domingo? Porque Pedro e Paulo foram duas figuras, duas pessoas importantíssimas para a igreja e também para a nossa vida. Por exemplo, no evangelho deste domingo, que está em João, está em Mateus, evangelho de Mateus 16, 18, é aquela famosa passagem onde Jesus ele funda a igreja sobre Pedro. E ele diz assim, por isso que tu és Pedro e sobre essa pedra, sobre você no caso, construirei a minha igreja. Olha que coisa interessante, a igreja, o corpo de Cristo, a instituição mais antiga que existe na humanidade, viva ainda até hoje, foi construída em cima de uma pessoa, em cima de Pedro. Então é importante que você pense comigo uma determinada situação. Deus quis fundar a sua igreja em cima da carne humana, Pedro, para dizer o quê? Que a nossa carne, a nossa pessoa, a nossa vida, a constituição humana, ela é muito importante para Deus. Ela é muito valorizada. Nós não podemos acabar com esse templo do Espírito que é a carne humana à toa. Porque ela é tão importante para Deus, tão valorizada, que Deus fundou a igreja em cima dela. Na pessoa, evidentemente, de Pedro. E que tem a ver Paulo com essa história? Paulo foi aquele que expandiu a igreja além de Jerusalém. Então Paulo representa a igreja que vai, Pedro representa a igreja que fica. São duas realidades da nossa vida muito importantes. O que vai, mas também o que fica. O inovador, mas também a tradição. Pedro representa a tradição, não significa que não seja inovador. Paulo inovou na evangelização, foi além das cidades, chegou até Roma. Chegou em Roma primeiro que Pedro até. Então, aquele que vai, aquele que fica, o inovador e o tradicional, ou aquele que grita, mas aquele que fica em silêncio. Pedro representa o silêncio, Paulo representa aquele que gritou o nome de Deus a todo o povo, aos pagãos. Essa dicotomia é muito importante conosco. A igreja acolhe esse equilíbrio, o fogo e a água, o que vai e o que fica. Então a igreja de Jesus Cristo é constituída por essas duas pilastras, bem diferente uma da outra, inclusive em Atos dos Apóstolos demonstra uma certa discussões ali entre Pedro e Paulo devido a ideias contrárias, mas acabaram dentro de uma mesma unidade, dentro de uma mesma igreja. A igreja de Jesus Cristo é aquela que tem essas diferenças, mas a diferença numa extrema unidade. Outra coisa, a primeira leitura fala que Pedro ele foi preso porque Herodes queria calar Pedro. Ele foi preso e Pedro foi liberto do anjo na prisão. Isso significa o quê? Que a igreja ela vive uma constante perseguição de ser calada, de ser aprisionada, de ser rejeitada pelo mundo. Mas claro que o poder de Deus sempre a liberta. Então o que tem que ficar para nós essa semana é o seguinte: as diferenças em Deus são importantes. Porque só na diferença há uma unidade. A unidade de Pedro e Paulo constituiu a expansão da Igreja Católica. E não foi porque sobre Pedro foi fundada a igreja, que Paulo reivindicou essa fundação também. Paulo não reivindicou, Paulo não foi fundador de nada, teria poder para isso. Talvez até mais que Pedro, porque ele foi além, mas ele não quis fundar outra igreja. Pedro e Paulo numa igreja só, as diferenças num lugar só. É isso que Jesus Cristo quer fazer com você essa semana. Quer fazer com que você se torne igreja, a sua família igreja, em diferenças, mas em unidade, em constante expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Você acorda com diferenças. Às vezes de manhã você está mal, à tarde você está bem. Às vezes, em determinado momento você está eufórico, em outro determinado momento você está depressivo. Às vezes isso é necessário para a nossa vida, só que é preciso que tenha a mão de Deus nesse momento aí. Até porque essas diferenças dentro de nós consiga se reconciliar e perdoar. Deus abençoe. Essa é a profecia para a semana. A tua reconciliação com as diferenças que você vive dia a dia. Deus abençoe.